Jornal da Pan recebendo o nosso quarto convidado dessa quarta-feira. Movimentado hoje. Médico ginecologista, Dr. Rogério Bocardo. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos os ouvintes da PAN. Eu fico muito feliz pelo convite. Sempre venho aqui com muita alegria. Obrigado por mais uma oportunidade. Doutor, faz uns 90 dias que o senhor participou com a gente aqui? Aproximadamente isso, Giroto. Até hoje tem gente comentando, comentando, interação e comentário na internet. Então a nossa meta é garantir aí polêmica para os próximos 3 meses aqui. Qual o assunto mais polêmico que a gente pode começar? Então, doutor? Rendeu o assunto, foi isso? Foi muito bom? Não, até hoje nas redes sociais ali, pessoas comentando, interagindo na postagem do Você faz sucesso muito nas nossas redes muito sociais. bom, fico muito feliz com isso. Por que tem o assunto que é polêmico ou o volume de pessoas que passam por essa situação também é gigantesco? Bom, eu acredito que o fato do assunto hormônios chamar tanta atenção de todas as pessoas é pelo simples fato de que, se você pegar, por exemplo, a mulher, toda mulher vai passar por esse problema de disfunção de produção hormonal a partir dos 50 anos. Todas, 100% das mulheres. Aí você fala assim, tudo bem, mas aí você está falando da mulher, está afetando a mulher. Não, afeta o casal, porque quando a mulher não está bem, ela entra na menopausa, fica lá com sintomas ruins, como por exemplo, onda de calor, alteração de humor, queda de libido. É evidente que isso vai afetar não só a mulher, mas afeta o casal. Então eu acredito que seja por isso que esse assunto acabe gerando tanta discussão, tanta curiosidade, e não tenho dúvida que hoje vai ser igual. 50 vira 100%, né? Acaba virando 100%. Acaba virando 100%. Esses dias eu tava em um evento, tava no banheiro, né? E tinha várias mulheres conversando. E o assunto era a menopausa. E eu saí de lá assustada. Assim, elas falando tudo que elas estavam sentindo. Aí uma falando que tava fazendo reposição hormonal, o resto tudo sofrendo muito. Eu falei, Jesus amado. Mas além de estar aqui para criar assunto, eu tô aqui para tirar o seu susto, tirar o seu medo. Olha, você não precisa ficar preocupada quando você chegar nesse momento e se tratar, a sua vida vai ser plena e feliz como ela é hoje. Então isso eu afirmo para você. Com o tratamento correto, você vai continuar sendo quem você é. É isso, né? A importância é tratar e não deixar. Às vezes a mulher fica sofrendo e fala, é isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tá de óculos, eu tô aqui de lente, o Giroto de óculos. Quando que a miopia ela é um problema? Quando você tem a miopia e não usa óculos, você não vai enxergar, não é isso? Quando que a menopausa é problema? O senhor não citou o nome que faz isso. Não usa nem lente nem óculos e sai batendo, trombando em poste. Aí é problema. Você tem uma disfunção e não trata a disfunção, isso é problema. A mesma coisa se aplica à menopausa. Quando ela é problema? É quando você entra na menopausa, não trata e fica sofrendo por medo, por falta de informação correta. Eu gosto sempre de citar o nome de pessoas famosas e conhecidas, porque retrata muito bem aquilo que a gente quer passar. Vamos lembrar aqui, ó, de algumas personalidades que estão acima dos 50 anos de idade. Angélica, Xuxa, Ivete Sangalo, enfim, Eliana, apresentadora. Cláudia Raia. Todas essas pessoas. Então, eu ia até perguntar isso. A Cláudia Raia é exceção, confirma a regra? Todas as mulheres vão passar por problemas após os 50, exceto a Cláudia Raia? Aí tem um ponto, aí vamos dizer que é uma questão pontual aí, essa, a exceção confirma a regra. Mas assim, o que eu quero dizer é que todas essas personalidades, como eu citei aqui, Angélica, Eliana, Xuxa, mulheres lindas acima dos 50 anos, muito provavelmente estão lá fazendo a reposição hormonal, se cuidando. A Angélica, inclusive, tem sido uma embaixadora a respeito do assunto reposição hormonal. É para mostrar que a mulher ela pode continuar bonita, plena, feliz nesse período chamado menopausa. Não, a hora que ela comentou, me veio a cabeça. Você vê uma que estava fazendo num banheiro lotado, né? Eu já fiquei com a imagem de um banheiro lotado. Tava lotado. Que banheiro de mulher geralmente tem fila, né? Lotado. E a boa notícia é que não estavam falando mal da gente, né? Isso já é uma boa notícia também. Deu bom. Mas é uma só que fazia a reposição e todas as outras sofrendo, né? Então é isso também que dá tanta polêmica quando o senhor vem aqui, porque existe muito... Hoje ainda dá para falar até em folclore, né? Existe folclore, preconceito, existe muita... ao longo de décadas, né? E do início também. Do início. Da urina de égua,
que o senhor fala, né? Exatamente. Giroto, eu vou colocar para você aqui em dados concretos. Uma pesquisa recente que foi publicada há cerca de 2 anos atrás mostrou o seguinte: o perfil da mulher na menopausa no Brasil. Veja, os dados são estarrecedores. 87% das mulheres têm algum tipo de sintoma que seria indicação do tratamento hormonal da menopausa. 87% sofre com a menopausa. Certo, dessas 87%, apenas metade dessas mulheres recebem algum tipo de tratamento. E aqui eu estou citando, usa um fitoterápico, usa um remédio para ansiedade, ou ela se queixa de insônia, usa um medicamento para insônia. Então, assim, só metade é de fato tratada. Vic Vaporub, passa um Vic Vaporub no nariz antes de dormir. Enfim, usa qualquer coisa para algum tipo de sintoma. Metade da metade, tá certo? Então a gente tinha lá, saiu de quase 90%, baixou aqui para uns 40% que recebe tratamento. Metade desses 40%, ou seja, eu vou dar o dado aqui, exatamente 22% das mulheres na menopausa recebem o tratamento de reposição hormonal de fato. E sabe o que é o grande problema? Metade dessas mulheres abandona o tratamento por conta própria e aquela outra metade que continuou, ou seja, apenas 11% das mulheres, 11%, continua o tratamento. E sabe qual que é o tempo médio de tratamento? Apenas 8 meses. Pessoal, é assim, é estarrecedor isso aí. A gente tem quase 90% das mulheres sofrendo com a menopausa, só 11% faz o tratamento e quando faz por 8 meses. E eu vou deixar um conceito aqui. Menopausa não é apenas onda de calor. A onda de calor dura lá 2, 3 anos, só que a menopausa dura por quanto tempo? Pelo resto da vida. Veja só, estou falando de um período que dura cerca de 40% da vida da mulher. 40%. E a mulher, quando vai viver esses 40 anos, 35, 40 anos da menopausa, apenas 11% faz tratamento, quando faz por menos de 1 ano. Então a gente tem que colocar aqui, eu agradeço a oportunidade que vocês fazem aqui, na verdade, um serviço de utilidade pública, que é a gente falar desse tema abertamente e falar da importância desse tratamento, para que toda mulher que nos assiste nesse momento se trate, se cuide e seja plena e feliz nesse período. Menopausa não é sinônimo de sofrimento. Vamos tentar tirar alguns, vamos ser mais pragmáticos dessa vez. A gente fica fazendo muita piadinha aí e perde o foco. No serviço mesmo, partir para o serviço. Primeiro, sequelas. A mulher fica com sequelas a partir do momento que ela faz o tratamento? Pode dar algum efeito colateral? A grande sequela, o grande risco é, na verdade, a pessoa não se tratar. Eu vou explicar o porquê. Quando a mulher entra na menopausa, existe uma miríade de sinais e sintomas, como a gente falou. Começa lá com a onda de calor, que é o primeiro dos sinais, mas uma série de outros problemas vão acontecendo. Vamos lá, desgaste ósseo, perda de memória, e não é qualquer memória, é a memória recente e memória verbal. Por exemplo, a pessoa, ela vê esse objeto aqui, ela sabe que é um copo, mas a palavra copo não vem à memória. Veja o quanto que isso prejudica no trabalho. Então, queda de disposição, insônia, a gente sabe que a pessoa que dorme mal, ela vai evidentemente acordar mal, o rendimento dela no trabalho não vai ser adequado. Quer mais ainda? Quando você não tem o sono REM de forma adequada, a quantia de sono reparador de forma adequada, você geralmente come de 400 a 500 calorias a mais no dia seguinte. E juntando ao distúrbio metabólico que a menopausa traz, esse aumento de ingestão piora o quê? O ganho de peso. E não é qualquer ganho de peso, é a gordura visceral, que aumenta o risco de infarto. A mulher na menopausa não tratada, ela dobra ou triplica o risco de infarto. Veja o tamanho do impacto, é Elas muito mais. Você nunca dorme, Colise? Você nunca dorme? Elas estavam falando também de questão dermatológica, até no couro cabeludo, o caspa, aparecimento, afeta tudo, né, no corpo. Então, vamos colocar em dados aqui. Quando você passa dos 40 anos de idade, a gente perde aproximadamente 1% do volume de colágeno cutâneo ao ano. Veja lá, 1%. Quando a mulher entra na menopausa, o que era 1% passa para 5% ao ano. Ou seja, de 1 para 5? De 1 para 5. Nos primeiros aproximadamente 5 anos, a mulher perde 30% do volume de colágeno. Veja a velocidade de envelhecimento que a gente tem quando chega nesse período e não trata. E a reposição retarda essa perda de colágeno. Então o impacto é muito grande mesmo. Então ninguém quer ficar indisposta, dormindo mal, ganhando peso, perdendo colágeno. Assim, eu vejo que o impacto é absurdamente grande. Então a gente tem que se solidarizar com isso, entender, explicar e tratar de forma adequada. Por isso que eu saí tão
assustada. Eu mandei até mensagem pras minhas amigas. Eu falei, gente, eu tava no não banheiro. Não entre no banheiro tal. Gente, não entre no banheiro tal. Não, você não vai ficar assustada, sabe por quê? Você vai colocar lá o Dr. DR, né? dr.Rogério Bocardo, vai me seguir lá no Instagram e você vai saber tudo sobre hormônios a partir de agora. Perfeito. E doutor, pra quem da nossa audiência nunca te viu por aqui, como que funciona a reposição hormonal? É um remédio? É uma injeção? Conta pra gente. Vamos lá, a reposição hormonal tem o objetivo principal de devolver o hormônio que deixou de ser produzido nas mulheres, e isso pode ser feito de várias vias. A via mais comum, tradicional, mais fácil, prática e barata é o comprimido. Então, o que acontece? Se eu te levar hoje num laboratório e pedir assim, vamos dosar seu estradiol, você vai ver que o seu corpo está cheio de estradiol. A reposição tem por objetivo pegar esse mesmo hormônio, estradiol, que é o hormônio sexual feminino natural, e devolver para você. Isso pode ser feito na forma de um comprimido, na forma de um gel, na forma de um adesivo, existem várias formas. E quando você faz a reposição, todos aqueles sinais e sintomas que eu mencionei aqui, todos eles vão diminuir de intensidade, mas o benefício não para por aí. A gente sabe que quando a mulher faz reposição, existe uma tendência de aumento de massa magra, uma tendência de perda de gordura, uma melhora da composição corporal e sabe o que mais? Uma redução do risco de infarto do coração em 50% aproximadamente. Eu estou falando aqui da principal causa de morte de homens e mulheres, evidentemente, mas quando se fala da mulher, a gente reduz aqui pela metade o risco de mortes por infarto, e por isso a reposição, segundo os dados atuais, ela atua para reduzir a mortalidade. Olha como mudou o conceito, né? De uns anos atrás, né, onde se existia um medo muito grande da reposição, pelo aumento do risco de câncer, a gente fala hoje aqui de reduzir a mortalidade, redução de mortalidade. Quem faz reposição tende a viver mais. Doutor, tem outro mito também? Aproveitar, porque ela está excitada, né? Eu sou a única mulher na mesa, me deixa. Ela tá com calor. Tem um mito também de que é muito caro fazer, porque você tem que ter um mínimo de cuidado ali com o laboratório, porque você está ingerindo e colocando no seu organismo, né? Como está a questão do custo hoje? É proibitivo ainda ou já está mais universalizado o tratamento? Hoje é muito mais tranquilo a questão do custo. Então vamos lá. Quando se fala em exames de rotina, se a mulher não faz reposição hormonal, ela tem que fazer o exame de rotina de qualquer forma, certo? Mamografia, o Papa Nicolau, os exames de sangue que são feitos aí pelo menos com uma frequência anual. Isso tem que ser feito com ou sem reposição. Então, em relação a isso, não há diferença porque tem a necessidade de fazer. Agora vamos lá, se você pega uma dessas composições de comprimido, por exemplo, você vai ter um custo aproximadamente aí de R$70, R$80 um mês. O adesivo vai custar um pouquinho mais, R$110. Então assim, tendo em vista... O comprimido em torno de? Uns R$70, R$80. R$70, R$80 mensais. O adesivo em torno de R$2 a R$3 dia. Mais ou menos isso, É o que a mulher já está acostumada, quem toma anticoncepcional, a gastar por mês, pois né? A vida inteira. Isso aí. E vamos dar um exemplo, ó. De repente você não faz o uso da reposição e desenvolve diabetes do tipo 2. Qualquer medicamento para diabetes, qualquer, vai custar mais que isso. E olha lá um dado que a gente coloca aqui, a mulher que faz reposição, vocês se lembram no começo aqui da entrevista, eu disse, aumenta músculo, tem uma tendência de perder gordura, melhora o metabolismo e reduz o risco de diabetes tipo 2 entre 40% e 60%. Quer dizer, você usa um medicamento que é mais barato que aqueles medicamentos que são usados para tratar doenças, sendo que isso aqui vai te prevenir dessas doenças. Ou seja, você vai ter um custo menor e vai prevenir uma doença. Ele faz um combo. Faz um combo, exatamente. E SUS, consegue pelo SUS? Existe também a reposição na rede pública, o médico pode prescrever, e o grande limitador que eu vejo, Giroto, é que para você fazer a reposição, a mulher ela precisa entender, ela precisa se sentir segura. Então é uma consulta que geralmente demanda um tempo maior. A gente tem que explicar os benefícios, explicar que os hormônios hoje são muito mais ajustados e mais seguros às necessidades da mulher atual do que eram lá no passado. E isso demanda um certo tempo. E a gente entende, o amigo que está lá atendendo na rede pública, o quanto que o tempo é escasso para atender todo mundo. Então, eu vejo que assim, a falta de tempo acaba sendo um limitador para que esse tratamento seja de fato usado com uma frequência maior. Mas o senhor percebe que está sendo universalizado ou só está pro forma no SUS ali? Eu digo para você o seguinte, Giroto, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A menopausa, em relação à questão de saúde,
é o assunto do momento e é o assunto do futuro. As pessoas têm tomado cada vez mais consciência. É por isso que quando a gente vem aqui, fala da questão menopausa, reposição hormonal, gera uma série de comentários, porque cada vez mais isso tem sido falado, tem sido discutido e, mais importante, tem sido aceito. É evidente que a gente tem uma aceitação maior naquilo que a gente fala, e tem motivos para isso. O que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente foi, por conta das melhoras das condições de saúde, foi aumentando a expectativa de vida das pessoas. Então, ou seja, lá no início dos anos 1900, sabe 10% da longevidade, né? A mulher tinha uma expectativa de vida aproximadamente de 50 anos. Lá no início, eu tô falando 100 anos atrás, não é tanto tempo assim. 50 anos, isso lá nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo. Ou seja, quanto tempo que a mulher vivia na menopausa? Quase nada. Com o aumento da expectativa de vida, hoje a mulher brasileira vive aproximadamente 86 anos, então você se entrou na menopausa aos 50 para 86, são pelo menos 36 anos vivendo nesse período. E o que acontece? É mais gente vivendo mais tempo nesse período, sofrendo mais os efeitos, por isso que esse assunto tem sido mais falado. E a própria indústria, que é poderosa, investiu mais porque tinha um público ali, um cliente por mais anos também, né? Hoje tem o interesse, eu vejo que o interesse assim, da paciente de querer se cuidar, a indústria percebeu essa necessidade, tem investido mais nisso, em conhecimento, em propaganda, enfim, eu por exemplo, aqui a imprensa, trazendo mais o assunto, porque certamente tem muitas ouvintes que nos escutam agora aqui, que estão aí em casa, nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pelo YouTube, que estão sofrendo. De repente você acordou de manhã com aquela onda de calor, com aquela sensação de que dormiu mal, dores no corpo. Foi ao longo desses últimos dias tentar ter uma relação com o seu marido, teve dor durante a relação por causa da lubrificação vaginal extremamente diminuída, aquela relação foi dolorosa e muitas vezes até constrangedora. Então veja só, olha o grau de sofrimento que isso traz para a sua vida. É evidente que você vai procurar um atendimento e discutir isso com o seu médico. E eu oriento que você faça isso. Não fique sofrendo por algo que tem um tratamento seguro e extremamente eficaz. Qual o grau de eficácia, doutor? Caso dos 90%? 100%. Você começou a repor hormônio, não tem como não melhorar. A questão de alguém que reagiu, que... Não, o que pode acontecer é que a dose se encontra um pouco mais baixa do que a necessidade, mas aí você ajusta a dose. O porquê que a gente fala que é 100%? Porque, Giroto, o que a gente faz ali no comprimido, no gel, no adesivo? Você está simplesmente devolvendo para a mulher aquilo que ela sempre teve, aquilo que universalmente foi eficaz. Veja o que eu digo aqui. Você vai me dizer assim: doutor, esse tratamento é um tratamento novo. Não, eu vou te falar o seguinte: esse tratamento usa a molécula mais antiga que existe na face da Terra para a humanidade. Sem o estradiol não existiria espécie humana. Então a mulher é mulher por conta do estradiol. Isso aqui está presente há milênios. Então a gente está simplesmente devolvendo aquilo que a natureza nos deu. É simples dessa forma. Então por isso que eu te digo, qual a eficácia? 100%. A hora que você ajusta a dose, vai melhorar o calor. Doutor, desculpa, é uma ciência, imagina, é uma ciência já difundida entre os ginecologistas ou a pessoa precisa procurar um profissional específico? A reposição hormonal tem resistência ainda por parte da medicina? Bom, vamos lá. Como eu vou falar aqui? Assim, tem muito preconceito? Infelizmente tem. Infelizmente. Eu vou falar o porquê. De repente, quem nos assiste hoje, sem ter assistido os programas anteriores, eu vou explicar aqui o porquê que isso existe. Lá no início dos anos 2000, a indústria começou a estudar mais a menopausa. Por quê? Começou a ser percebida essa necessidade que a gente disse aqui, de que existia muita mulher sofrendo, muita mulher procurando tratamento. Aquela época não existia o estradiol, que é o estrogênio natural para fazer a reposição. Então precisava acontecer alguma coisa para você tratar essa mulher. Qual foi a saída? Foi procurar um mamífero que produzisse muitos hormônios, porque não dava para extrair o estradiol da mulher. Então, qual
que foi o mamífero escolhido? Pensa num animal grande aí, vamos lá, tem uma chance. Grande? Grande, vamos lá. Uma baleia. Não vale olhar pra mesa. Olha, ela nem olha pro lado aí. Ela falou um mamífero grande, a baleia. Não, mas seria difícil a baleia. Mas vamos lá, foi escolhida quem? A égua. A égua é um mamífero que de grande porte. É fácil encontrar. Vamos colocar aqui. Era facinho, né? Foi o primeiro que veio. Pega um pãozinho na mão ali. Você foi muito inteligente na resposta. É o maior mamífero, né, que tem. Mas enfim, mais fácil de encontrar, a égua é mais fácil de encontrar que a baleia. Então por isso a égua foi escolhida. Então se separavam éguas. E durante a gestação, todo mamífero produz muito mais hormônio. Então, se separavam éguas gestantes em um determinado local, se coletava a urina dessas éguas. Por que a urina? Porque nós, mamíferos, eliminamos os hormônios sexuais pela urina. O que acontecia? A urina das éguas prenhas é cheia de estrogênios equinos. Eles têm alguma similaridade com o estrogênio humano, mas evidentemente não são a mesma coisa. Esses estrogênios, junto com um tipo específico de progesterona sintética, formavam uma composição que você não pode chamar isso de reposição. Isso aí era um tratamento hormonal. Reposição, o que é? É você devolver para o seu corpo aquilo que ele deixou de ter. Vamos dar um exemplo. Vitamina D está baixa, eu vou lá e faço a reposição da vitamina D. Isso é uma reposição. Mas se você usa um outro composto, isso é um tratamento, certo? Ao final de 5 anos, o que aconteceu? Quem usou esse tratamento hormonal apresentou um aumento do risco de câncer. E qual foi a notícia que foi alardeada? Hormônios provocam câncer. Mas ninguém falou que era o hormônio equino, que era uma progesterona sintética. E ficou essa mácula até hoje. Eu entendo que quem atendia as pacientes nessa época recebeu esses dados desse estudo como uma verdadeira bomba. Eu costumo falar... assustado, né? Quantos anos isso, doutor? 2002. Então a gente tem hoje aí 22 anos no momento. Até hoje não se atualizou? E até hoje tem essa mácula, né? Isso aí caiu como uma bomba. Eu costumo falar que esse estudo de 2002 foi o 11 de setembro da vida da mulher da menopausa. Foi uma tragédia, porque muita gente deixou de se tratar por conta de um medo de algo que nós nem usamos mais. Agora, de lá para cá, tudo mudou. Quando você usa aqui o estradiol, você está usando o mesmo hormônio que você sempre teve durante toda a sua vida reprodutiva. E sabe qual é a dose que nós usamos? Aproximadamente 10% da dose de uma ovulação. Quando você ovula, o seu estradiol é 500. Nós usamos aqui aproximadamente 50 picogramas. E digo mais, uma gestante não tem 500 igual na ovulação, a gestante tem 40 vezes mais hormônio, ela tem 20 mil de estradiol. E quando você olha uma gestante, o que você fala? Nossa, essa mulher tá bonita, o cabelo tá bonito, a pele tá bonita, não é assim? Sim. Essa mulher, ela tá tão bem, mas tão bem que ela gera outra vida nesse momento. Então perceba aqui o impacto positivo que o hormônio natural tem na vida de uma mulher. Então a gente está devolvendo simplesmente esse hormônio natural que tanto bem faz para a sua vida. Doutor, não adianta a gente ser ingênuo, né? Eu estava olhando aqui, ó, a indústria farmacêutica é a terceira mais poderosa do planeta. Só perde para telecomunicações e petrolífera, né? Exploração de petróleo. Dá para a gente ter o raciocínio de que isso aconteceu porque para a indústria farmacêutica é muito melhor vender separadamente os remédios, por exemplo, para o coração, para diabetes, porque você tem um remédio que é coringa. A reposição, pelo que o senhor explica, ela é uma espécie de coringa. Isso, é um coringa. A hora que você não dá o coringa, cada um continua na sua vidinha normal, né? A diabetes, coração, artrite, não sei o que, anti-inflamatório, aí você não tem o coringa, o combo ali completo na reposição. Pode ser isso, uma contra-informação da própria indústria, uma guerra de braço entre a indústria farmacêutica? Eu acredito que assim, a gente pode levantar inúmeras hipóteses, mas eu acho que tem um grande fato, Giroto. Vamos dar o exemplo aqui. Quando o Uber chegou aqui no Brasil... Vixe, não pode falar Uber aqui. Brincadeira. Uber é amaldiçoado aqui na empresa. Tá bom, então vamos lá, vamos mudar aqui, ó. Não, pode falar, já falou. Já falou. Quando os aplicativos pra gente chamar um carro de transporte acabaram chegando aqui no Brasil. Pode falar, não tem nada disso. Hein? Beleza. Mas quando chegou, o que aconteceu? Tem o Marcelo, o nosso amigo aqui, que ele é do setor de logística, um grande empresário do setor de logística, que é o Marcelo Taxista. Sim. Então a gente evita falar isso em respeito ao Marcelo Taxista. Sim, claro, Marcelo, nada, imagina. Mas assim, quando chegou, você viu ali que era uma coisa nova, tinha uma certa resistência, mas funcionava bem e acabou se difundindo. Não foi isso que acaba acontecendo com tudo. O Airbnb
Quando você pega lá, fala assim, tem um hotel e tem lá um outro aplicativo que você consegue... Agora tem opção com câmera e sem câmera, né? Você consegue escolher, de repente, um quarto ali que o aplicativo funciona bem e tem um preço mais acessível. Enfim, essas tecnologias, elas acabam se difundindo, não tem jeito. E isso vai acontecer com a reposição hormonal. O que acontece? A reposição, ela está se provando, né? Antes de tudo, antes de falar de custo, como eu digo aqui, como algo que reduz a mortalidade, melhora a qualidade de vida. Não tem como. Hora que você, por exemplo, estava lá no banheiro e falou que encontrou uma mulher que fazia, conversando com umas 5 ou 6 mulheres que não faziam. O que essa mulher que fazia estava falando? Falando bem da reposição. Falando, eu tô bem, eu tô dormindo bem, a minha sexualidade mudou. O que vai plantar no pensamento dessas outras 5, 6 mulheres? Inveja. Dor de cotovelo no popular. Mas também pode plantar o desejo de falar assim, vou falar com o médico especialista que pode fazer esse tratamento, porque, poxa, se ela tá tão bem assim, por que eu não posso ficar? Eu acredito que é algo que vai ganhar muito campo nos próximos anos, eu não tenho dúvida alguma. A gente tá devendo um ou já pagou todos? Estamos devendo um? Sim. E você não fala nada. Rapidinho, o doutor fazendo sucesso no nosso YouTube, o pessoal nossa, comentando. Que novidade. Muito obrigado. Obrigado. Melhor médico da região. Vamos deixar uma polêmica também? A polêmica do chip, para depois de um rápido intervalo, pode ser? Então tá bom. A questão do chip. Depois do intervalo, fique aí que nós vamos falar tudo sobre o chip, hein? Chip da beleza. Tudo que ele falou, ele vai desfalar a partir do intervalo. Já, a polêmica é uma polêmica recente, né? A questão, como que chamava? O chip da beleza? Chip da beleza. Chip da beleza, após um rápido intervalo comercial. Isso. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Toca. Experiência que te faz mudar. Rápido intervalo aqui em 100,9. A gente segue no YouTube da Jovem Pan. O doutor, ele dava efeitos, ele não dava tanto bem-estar também, ou ele supria quando era o da... Como que chama da égua lá? O que era extraído da urina? Oi? Estrogênios equinos. Estrogênios equinos. Isso. Ele já dava um ganho ou o efeito colateral era tão forte? Não, na verdade, os estrogênios equinos, eles têm bastante semelhança com o estrogênio humano. Então, esse aí não era o ponto ruim da reposição. O grande ponto ruim da reposição hormonal lá de antigamente era o tipo de progesterona, era uma progesterona sintética. Eu falo aqui do equino, Giroto, pelo seguinte, para deixar explícito de que era até certo ponto arcaico, há pouco mais de 20 anos, como se extraiu esses hormônios. Mas só que a progesterona sintética usada junto com esses estrogênios equinos tinha um efeito mamário muito ruim. Isso só foi visto depois de alguns anos. Então, a partir disso, foram desenvolvidos outros derivados da progesterona que são mais aceitáveis para o corpo. Por isso que ficou essa mácula. Então era um estrogênio que não é o mesmo, o estrogênio natural, junto com uma progesterona sintética, e o conjunto desses dois deu um efeito ruim. E o principal efeito foi o aumento do risco do câncer de mama. Mas melhorava a onda de calor, reduziu o risco. Já tinha um ganho. Tinha ganho. Tirando o efeito colateral. Isso. Mas é um trauma que cria, né? E a medicina evolui tanto em meses. Doutor? Como que é hoje? Como que é feita a produção e extração? Por meio de engenharia molecular, você consegue replicar por bilhões de vezes, trilhões de vezes uma mesma molécula. Então, lá no laboratório, o que acontece? É produzida a molécula do estradiol. Quando você pega a molécula do estradiol produzida em laboratório e compara com a molécula de estradiol produzida pelo ovário, você vai perceber que as duas são idênticas. É por isso que se usa hoje o termo bioidêntico, ou seja, idêntico ao biológico. Eu costumo utilizar aqui uma analogia para que todas as ouvintes entendam aquilo que a gente quer dizer. Se você perder a chave original do seu carro, você vai pegar o que? A chave reserva. Então vamos chamar a chave original daquela, como se fosse o estrogênio produzido pelo ovário. E a chave reserva como se fosse o estrogênio produzido pela indústria. As duas são idênticas, as duas se ligam no mesmo local, elas dão o mesmo efeito de ligar o carro, de destravar o carro, ou seja, são indistinguíveis. Só a fonte é diferente, mas dentro do corpo, depois que ela entrou no organismo da mulher, se você dosar, você não consegue falar qual que é do ovário, qual que foi produzida. Então é a mesma coisa. A gente precisa fazer também intervalo no YouTube, rapidinho. Misturar para não saber mais qual que é a chave. Atenção, Marília e região. É hora de aproveitar a Black
Week Unimed Marília, com condições imperdíveis. De 20 de novembro a 20 de dezembro. Desconto de 50% nas 2 primeiras mensalidades. E mais, carência zero para consultas e exame simples. Ligue agora, 1434022522 e fale com nossos consultores. Temos planos de saúde para você, sua família e sua empresa. Não perca! Unimed Marília. Presença que transforma. Unimagem, Unidade Esmeralda, o padrão que você merece. Conforto em amplas instalações, equipamentos modernos, exames de ultrassom 4D, ressonância, tomografia, mamografia, raio-x. Nova unidade, Rua dos Topázios 55, com amplo estacionamento. Unimagem, Unidade Esmeralda. Pós-graduação Unimar 2024. Escolhas que moldam o futuro. MBAs e especializações, mestrados e doutorado. Inscreva-se unimar.br. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99888 7445. Tudo pode ser, basta sonhar e querer mudar. Pense na Toca, sonhe com a Toca, sempre você vai acertar. Experiência que te faz mudar, pro lar, pra vida e pra você. Pense na Toca, lembre que a Toca tem o melhor pra você crescer. Toca. Experiência que te faz mudar. PPA e você, parceria de sucesso. Indústria brasileira, há 40 anos a PPA entrega soluções em automatização, com a qualidade, tecnologia e inovação de quem é especialista no assunto. Com a PPA, você pode ter portões, portas e cancelas automatizadas, equipamentos de segurança, como câmeras e acessórios, para trazer mais conforto e proteção para sua casa, empresa ou indústria. E tem mais, a PPA desenvolveu a tecnologia JetFlex, que oferece os automatizadores mais velozes Agora do mundo. 9 e 2. Repita. 9 e 2. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme seu telhado em uma usina solar. Perfeito. E agora, continuando com o nosso convidado especial, que faz sucesso toda vez que vem aqui, doutor Jair Bocardo. Bom, as doutoras dermatologistas, a Fernanda Mesquita Serva, o pessoal falou que ele é especial. Tem comentário aqui pra todo mundo, ó. Só deixa eu passar aqui no YouTube, tem bastante gente interagindo aqui. A Josefa, tá atrasado, né? A Josefa Souza, falando que a ama, Joseli falou alguma coisa aí? Falando que ama esse programa. Enfim, alguém, né? A Regiane Danúbia, elogiando a Unimar, ela falando que é estudante inicial EAD da Unimar. O Felipe Vaz, parabenizando por tratar a questão da psoríase aqui no programa. A Annelise Pedrotti, elogiando o Dr. Rogério. A Joyce, a Tatiane Grazielli, também a Luzia Pepe, todos aí mandando um abraço pro doutor. E dizendo que estão gostando muito aí do conteúdo do programa de hoje. Doutor Bocardo. Você pegar o YouTube e rede social pra falar, porque são 9 e 3, né? Seguramos pra falar Tem o deles. Instagram, @Giroto Filho aqui. Eu quero dar meus recadinhos também do Giroto Filho. Doutor, eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença da reposição hormonal e do anticoncepcional? Existem grandes diferenças. A pílula anticoncepcional... Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Ótima pergunta. Obrigada. Sozinha você Marcelo da Água Doce. Ótima pergunta, hein? Gostei. Obrigada. Então, assim, a Quem não tem cão pode caçar com gato? Pode. A pílula anticoncepcional, ela tem o grande objetivo de fazer o bloqueio do ovário. Então, vamos entender que para você bloquear um ovário de uma mulher jovem, você precisa de hormônios mais potentes e doses maiores, certo? Então, ela é um tipo de hormônio que a mulher toma, o corpo entende que tem hormônio sobrando e por conta disso ele não manda o estímulo para a produção. Ou seja, ele não ovula, o ovário não ovula.
A reposição é o contrário, o ovário parou de produzir, não tem mais nada. E você tem que suprir apenas as necessidades básicas. Então aí você já parte para um hormônio que é natural, a maioria das pílulas tem um hormônio sintético. Você vai aqui para uma dose baixa, aqui uma dose média. Para que você tenha uma ideia, se fizer uma bioequivalência de potência, a reposição hormonal ela tem aproximadamente 1/6 da potência de uma pílula anticoncepcional. Então é uma dose bem menor, com um tipo de hormônio totalmente diferente. E pra você ver, às vezes a pessoa passa a vida inteira tomando anticoncepcional e tem medo de fazer reposição hormonal. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre coloco nas minhas aulas de congresso, quando alguém fala sobre reposição. A resposta é exatamente essa. Eu acho que ela viu algum vídeo meu, viu? Eu tô achando. Ela tá indo bem, ela tá indo bem. Tá indo bem. Cuidado que é nessa hora que vem a pergunta capciosa, né? Aí eu sempre faço essa colocação. Veja, você passou 20, 30 anos prescrevendo um anticoncepcional, que é um hormônio sintético com dose alta, sem medo. 5 vezes mais forte do que a reposição. 5 a 6 vezes, E aí você tem medo de dar o hormônio natural, que é uma dose baixa? É ótima a sua colocação, viu? Até seria interessante aquilo que você sempre fala, repita. A pergunta foi boa, viu? Então, com base nessa pergunta boa, vamos fechar com chave de ouro para não ter nenhuma AVC. Não, Girota, nós ficamos devendo o chip. Eu lembro que eu acordava, cara, quando eu morava em São Paulo. Pessoal, dá trabalho, viu, vir aqui falar de hormônio. Tem toda uma história atrás disso. Eu acordava lá 4h30 da manhã, 5 horas, ia lá passar visita, não sei aonde, ia fazer a especialização em reposição. Eu sempre, lógico, sintonizado na PAN, e tava lá assim, 6h20 da manhã, repita. 6h20, eu nunca esqueço. Mas, doutor, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, conhecer, qual é o seu Instagram? Não, deixa ele falar o Instagram. Tem pergunta pra... Só seu Instagram pro pessoal quiser ver. Não esquece de colocar no Instagram, eu sigo o Giroto Filho também, no @Giroto Filho. Eu tô precisando. Sigo o Giroto Filho, sobrando, a Jovem Pan Marília, todo mundo lá. Calma, vamos gravar depois daí. Beleza. É assim, é super fácil. dr.Rogério Bocardo, mas tem uma dica ainda mais especial. Tem lá o canal do YouTube, que eu tenho uma equipe maravilhosa de produtores, são os melhores que eu conheço. Eles fizeram lá um serviço excelente e tem mais de 100 vídeos falando sobre reposição. Por exemplo, reposição hormonal e peso, reposição hormonal e infarto, reposição hormonal e pele, tudo isso. E é muito fácil, é DR, né? DR Rogério Bocardo. É só procurar lá no YouTube e fazer a inscrição, ativar as notificações, vai ficar por dentro de tudo, viu? Qual o nome das crianças? O Josué e Luzia. Tá acompanhado hoje. Você vê que o povo mal educado, né? Nem era bom dia pra eles, né? Bom dia. O chip, a gente ficou devendo antes do intervalo. O chip da beleza. Tá toda a polêmica em torno. O que tá acontecendo? Giroto, realmente é uma grande polêmica em torno desse assunto. Então, o que é o chamado aí chip da beleza? Na verdade, ele é um tipo de implante que você coloca debaixo da pele e ele faz a liberação de um determinado tipo de hormônio. Vale reforçar que esses implantes têm implante de estradiol, de testosterona, tem um outro hormônio também que é a gestrinona. A gestrinona ela é um derivado da testosterona que tem um efeito para ganho de massa muscular. Esse aí que é chamado chip da beleza. O que é o implante subcutâneo? O implante é uma via de você levar o hormônio para dentro do corpo, assim como o comprimido é uma via, o gel é uma via, o adesivo é uma via. Porém, segundo as entidades médicas, ainda faltam estudos com relação à questão da liberação, o nível de liberação que esses implantes têm lá dentro do corpo. E por falta de estudos de segurança em relação à liberação, foi feito pedido da Sociedade Brasileira de Climatério, da Sociedade Brasileira de Endócrino, que a comercialização deles fosse suspensa até que estudos mostrassem os resultados finais de liberação de dose. Mas vamos entender, o que é colocado lá no implante são hormônios que são liberados para o uso da mulher no tratamento da menopausa, como por exemplo estradiol e testosterona, mas a princípio houve uma determinação da Anvisa para suspensão da comercialização. A polêmica é na posologia, então? Na liberação, né? Então você coloca o implante lá dentro, a grande pergunta é assim, que dose que esse implante libera? É muito alta, é muito baixa? Então, por falta de estudos de confirmação de liberação de dose, eles acabaram não tendo o respaldo das entidades médicas. Vale reforçar
que existe um outro tipo de implante, que é produzido pela indústria, que é um implante anticoncepcional, é diferente desses implantes hormonais. Esse implante anticoncepcional tem duração de 3 anos, esse tem a aprovação da Anvisa, o uso continua normal. O implante anticoncepcional, que ele já é produzido há muitos anos, 20 anos aproximadamente, esse continua normal, mas esses outros implantes que são usados aí com finalidade de repor hormônios, esses por enquanto têm uma determinação, está em discussão ainda, tá? Então tem liminar para suspender, a indústria que produz esses implantes entrou com uma liminar para derrubar essa outra liminar, enfim, há essa discussão ainda. Então no momento a gente tem pouco a falar sobre isso. Doutor, tem muita pergunta mesmo aqui e hoje a agenda estava corrida, ficou meio né? Precisa de mais tempo, doutor Bocardo, aqui. Por exemplo, a osteoporose previne? Previne. Então vamos só dar um exemplo aqui para ficar bem claro para os ouvintes. Pense em uma pessoa de muita idade que fraturou a bacia e que teve que fazer aquela cirurgia de prótese. Lembrou de alguém? Eita. Eu aposto, lembrou de uma mulher, não lembrou de um homem. Por quê? É a menopausa não tratada. Então veja que o impacto é muito maior que a onda de calor. E a reposição reduz esse risco de 30% a 50%. Então vamos marcar a volta. E outra coisa, outro programa que o senhor deve pra gente aqui, que a gente sempre fala e nunca faz, que é o da andropausa, né? Que é a masculina, né? Também tem reposição para os homens? Existe, é a testosterona. Lembrando que a andropausa, ela comete o homem, só que é numa idade mais avançada, por volta aí de 65, 70. Você, por exemplo, vai demorar 50 anos para chegar até lá. Tá longe ainda. E assim, o meu ao contrário, antecipa. Não, aí vai, para o homem é por volta dos 65, 70 anos, mas ocorre também uma queda de testosterona no homem. Posso dar aqui um spoiler disso. Quais são os sintomas? Queda na libido, queda na disposição, ganho de gordura, perda de massa magra, enfim, muito daquilo que é parecido com o que acontece na mulher. E o homem, ele pode fazer a reposição da testosterona. E é até mais fácil, o homem faz uma injeção. Mas vamos marcar esse dia. Vamos. Porque o que acontece? Não que seja interesse próprio, mas você já viu, todo mundo acha que o Dom Pedro II é o pai do Dom Pedro I, né? Já está acontecendo isso comigo, já estão achando que eu sou pai do meu pai. Então a gente tem que fazer logo. Porque tem a foto do Dom Pedro I, novinho, e o Dom Pedro II, sempre cabelo idoso, né? Barba branca, né? Todo mundo acha que o Dom Pedro II, que é o primeiro, e o primeiro é o segundo, né? Então já estão achando que eu sou pai do meu pai. Então tem que fazer logo esse programa. Doutor, obrigado mesmo por deslocar para estar com a gente aqui na Jovem Pan, e a gente usa o senhor mesmo porque a gente sabe que dá audiência, que a gente é muito interessado, né? Cada vez começou a cair a audiência, chama o Bocardo lá para levantar a bagaça antes que cancela o programa, né? Mas muito obrigado pra fazer mesmo. uma consulta aqui. Tava animado. E depois ela vai falar para nós onde que era esse banheiro aí, né? Verdade, tem que saber. Fala aí. Nossa, eu fiquei nervosa. Dá pra fazer pesquisa política nesse banheiro aí, porque você tava ali fervido. Esse banheiro é movimentado. Tava. Imagina eu lá sentadinha na minha cabine ouvindo aquela mulher. Então, mas você tava fazendo bico lá, cuidando do banheiro? Não. Você ficou tanto tempo lá pra ouvir a conversa dos outros? Eu tava desesperada, eu fiquei em choque. Não, mas a próxima vez você já tem agora, você fala, não, olha o Instagram desse médico aqui, ó. Pode lançar um podcast, né? No banheiro com Laila. Já vai ter um podcast, mais um produto aí pra Jovem Pan News Marília. Né? Mas, assim, Giroto, Laila, assim, todos vocês aqui da equipe, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês, eu me sinto extremamente bem acolhido. Esse programa que eu sempre acompanho também. Mas tem mesmo, doutor, porque nós estamos numa fase meio carente. Não, tem um carinho grande. Ontem a gente apanhou tanto aqui, né? Ontem foi... Não, mas assim, ó, eu sempre sou muito bem recebido aqui, eu me sinto verdadeiramente em casa. E também eu vejo que eu tenho um grande propósito de vida, que é levar essa mensagem aqui da reposição hormonal para o máximo de pessoas possível. Desmistificar esse assunto tão importante, porque a gente sabe que isso não vai apenas melhorar a sua vida, vai aumentar a quantia de anos vividos, e eu vejo isso como um grande propósito de vida. E aqui, sem dúvida alguma, pela audiência que tem, pelo impacto que tem, é um local onde eu sei que essa mensagem vai ser replicada para o máximo de pessoas possível. Então, eu agradeço do fundo do meu coração aí todo o carinho, o convite. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então, eu confesso que eu fico, cada vez que o doutor vem aqui, eu saio com uma interrogação na cabeça. Por que a gente não tem centenas de Bocardos, né? Por que tem essa, né? Por que tem esse entrave? Não pode ser só ignorância. Tem que ter. Eu depois de uma certa idade, você não acredita mais em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? Eu coloquei hoje uma possibilidade, né? Porque a indústria farmacêutica ela quer volume de investimento. Quanto mais gente comprando, quanto mais
causas para a compra de medicamentos, melhor para ela, né? Mas deve ter outras, né? Porque era para ter um exército de bocardos aí fazendo essa divulgação, né? Deixa eu ver, até que acho que é uma das principais causas de mortalidade. Começa com a quebra da bacia, do quadril, né? A quebra chega com a fratura, depois evolui para infecção, septicemia e óbito, né? Então, mas, até isso ela faz eu tenho uma visão que, assim, quando a gente fala da reposição hormonal contemporânea, é um assunto que dentro da ciência é de fato relativamente novo. Vamos dizer aí que esses principais estudos que mostram esses grandes benefícios são estudos aí de 10, 15 anos, sei lá, 5, 10 anos, coisa assim que começou a aparecer dados mais robustos mostrando. Então eu acho que ainda é um conhecimento que evidentemente vai ser disseminado, a paciente vai entender a importância da reposição para que esse tratamento seja feito com tranquilidade, com coerência. Eu espero que tenha muitas outras pessoas com essa ideia para levar esse nosso propósito, porque eu acho que é o verdadeiro propósito do médico, é fazer o bem antes de tudo, e quando a gente faz a reposição hormonal, sem dúvida alguma, convicto disso que eu estou dizendo aqui para vocês, a gente está fazendo um bem imensurável na vida da mulher, imensurável. Porque dessa nova tecnologia, o senhor falou que já tem uns 15 anos, né? Aproximadamente. Ele já teve o tempo, né, para estudo, o tempo para análise, o tempo para, né, para casos possíveis variáveis, né? Eu vou te dar um dado então, Giroto, para que a gente entenda como que a inércia em relação à conduta na área de ciências de saúde é muito grande. Lá na década de 60 foi provado que o cigarro ele aumentava o risco de câncer de pulmão de 20 a 30 vezes, ou seja, era um fator de risco absurdamente grande. Na década de 60, 70. E aí você vai se lembrar, todo mundo aqui que é fã do Ayrton Senna, a gente tem lá assim, ó, até na década de 90, o início dos anos 2000, como que os carros de Fórmula 1 apareciam lá? Marlboro, não era isso que aparecia? A Lotus era John Play, depois Camel, depois veio o Marlborão na McLaren. Era isso. Então existia... Marlborão vermelho ainda. Vermelho. Estoura peito. Sem filtro. E aí o que acontece? Você vê que tinha propaganda de cigarro no esporte mais caro do mundo. Até 20 anos atrás. E o conhecimento de que isso fazia muito mal já tem 50, 60 anos. Então as coisas demoram realmente para mudar. Então o exemplo do cigarro aqui é muito claro, né? Agora eu acredito que isso que a gente fala hoje aqui vai se replicando, vai se difundindo até o momento que todo mundo tenha isso. Todo mundo é utopia, né? Mas assim, que a grande maioria das mulheres tenha esse conhecimento de que a reposição é de fato muito importante e que salva vidas, prolonga a vida, melhora a vida do casal. Enfim, é um bem muito grande que vocês fazem de debater esse assunto aqui, viu? Agora o senhor falou, eu fiquei com medo, eu não quero participar do próximo programa, não. E reforça a segurança nossa aí, eu quero carro blindado a partir de agora. Por quê? É perigoso estar na entrevista com o senhor, porque agora a indústria é a terceira mais poderosa do planeta. Não quero essa briga, não. Pode deixar. Fica o Dr. Bocardo sozinho, nós somos muito covardes. Pode deixar eu e a Joyce aqui, que a mulherada Olha, boa sorte, doutor, nessa bandeira, nessa luta. Obrigado. O senhor vai vencê-los, tá? Beleza. Segue, porque não é só a terceira mais poderosa do planeta. Mas na verdade, Giroto, eu vejo assim que a indústria que produz esses medicamentos tem um papel formidável, né? Que acaba disponibilizando esses medicamentos aqui para reposição de um jeito fácil e muito em conta. Mas o restante da indústria não quer, né? Esse que é o problema. Mas eu acho que a questão mesmo é falta de difundir o conhecimento. Quando você tem esse conhecimento consolidado, é algo que é irreversível, na minha opinião, irreversível. Quando você entende o que é a reposição, o que é a menopausa, e a mulher vê o benefício da reposição, não tem como voltar para trás. A gente... Veja só, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fala... com tempo pra cá, fica à vontade. Que hora que a gente acaba aqui meio-dia? Se tu tinha passar na salinha e falar, deixa eu ver como tá a Maria, acabou. Explode aqui, né? O que? Eles estão no ar ainda? Acabou. Não existe mais. Deixa de existir Maria, mas tudo bem, vamos lá. Assim, vamos lá. Geladeira e ar-condicionado. Você vive sem? Vive, né? Mas vive mal, não é? As pessoas há Vamos tentar a partir de amanhã? Aí daqui um mês eu respondo. Tira o ar. Há 50 anos atrás, todo mundo vivia sem geladeira, sem luz, sem ar-condicionado. E vivia, mas vivia muito mal. A gente não... É difícil se acostumar
com algo ruim, sabendo que você tem algo bom. Imagina só, o que eu tô falando isso porque a pessoa que tá ali fazendo a reposição, experimentou aquela vida maravilhosa, que tá tudo bem, tá tudo perfeito, experimenta tirar a reposição dessa mulher para ver. É como se você tirar o ar-condicionado, a geladeira, a luz elétrica. Não tem jeito, não dá, a gente não quer viver abaixo das nossas possibilidades. Então é coisa que, sem dúvida alguma, é um conhecimento que vai se difundir, as pessoas vão ver o efeito disso, não só na qualidade, mas na quantia de vida. Tenho certeza disso. Que pecado não está no SUS, né? Não está universalizado no SUS, né? Que pecado, né? É você privar o ser humano de qualidade de vida, né? Mas existe a possibilidade, viu, Giroto? Não, mas deve ser um trampo. É assim, ainda eu vejo que é um trabalho que está engatinhando, as coisas estão evoluindo em direção a isso. E eu espero que muito breve a gente chegue aqui e falar assim, olha, a grande maioria das brasileiras vem fazendo reposição hormonal. É isso que a gente deseja, né? Boa sorte, doutor, na causa aí. Obrigado. Não conte com a gente, porque nós temos muito medo aqui. Né? Conte com as mulheres da PAN. Muito obrigado. Vamos fazer o rodízio, vai nas outras emissoras. Vamos ajudar o audiência das outras emissoras. Muito obrigado. Enquanto eu não sabia que tinha risco, eu estava bem. Agora que eu vi que tem risco, não sei se eu quero estar junto, não. Obrigado, doutor, pela participação. Muito obrigado. Agradeço imensamente. E termina aqui a edição 4.754 do Jornal da PAN. Uma ótima quarta-feira para você. A gente continua mais um pouquinho no YouTube. Vai começar a aparecer homem-bomba aí também. Larga a mão. O mundo tá zoado. Você esquece que as mulheres são maiorias na PAN. A gente não tem medo, não. Mas sabe que uma explicação pode ser essa, né? A indústria é poderosa e ela é dividida, né? Uma parte quer, uma parte fabrica e outra parte não quer que esse combo aí entre no mercado, porque vai reduzir o consumo dos outros, né, ao longo do tempo. Então, e os laboratórios, cada um alguns têm quase todos, né, quase frentes, né, mas alguns são específicos de alguns setores, né. Esses falam, vai acabar com a nossa... se esse daí universalizar, o nosso deixa de ter necessidade de existir. Então, imagina a guerra que é isso. É claro que pode haver interesse, sim, isso não dá pra gente negar, né? Agora, o que ocorre é que quando você, por exemplo, vai usar uma molécula natural do corpo, tá? Por exemplo, o medicamento lá que é o hormônio da tireoide. Muita gente usa para tratar o hipotireoidismo ou a reposição hormonal. Já percebeu que esses produtos não são produtos de grande valor? Tem um valor até mais baixo. R$8 eu tomo. Mas por quê? Porque são moléculas que não têm patente, né? É uma molécula, como a gente falou aqui, que está presente no ser humano desde que o ser humano existe, né? Então é infinito? A produção é infinita? Infinita. Produz a matéria-prima para isso... Não, produz quanto quiser. Aí não tem dificuldade. Não tem limitação. Não tem limitação. Então é algo que geralmente não vai ter um grande valor realmente por conta disso. O que tem um valor muito grande? Você desenvolve lá o medicamento, por exemplo, para impotência sexual. Aquela molécula foi desenvolvida, criada, pesquisada, ela vai ter um grande valor pelo tempo da patente. Cai a patente, aí geralmente aparecem os concorrentes. Mas em tese até isso, né? Porque a mulher volta a ter uma vida normal, ela não precisa do outro medicamento que é caro também. Tem mais isso também. A reposição melhora muita coisa, né? Ela reduz a necessidade de muita coisa mesmo, né? Mas enfim, a gente tem que ter também essa questão que suplementa, porque mesmo com a reposição, tem a pessoa que vai desenvolver osteoporose, vai necessitar do medicamento para osteoporose, mas o fato é que quando você faz a reposição, você reduz o risco. Isso é fato, né? Isso é fato. Reduz o público-alvo. A moda agora é o Ozempic, né? Acho que é um dos mais caros que tem, né? O laboratório virou um dos mais caros do planeta. É sueco, se não me engano. Até isso, a reposição ajuda até nisso. A pessoa engorda menos. Existe uma tendência de um menor impacto em relação ao ganho de peso. É uma tendência. Agora, tem paciente que entra na menopausa, ela vem com quadro de obesidade e a gente acaba usando de forma associada esses medicamentos injetáveis, que eles são ótimos para a questão do peso. Mas é fato que, se você faz a reposição, a gente tem um impacto positivo na composição corporal. Isso é fato. Realmente, o laboratório que produz esses medicamentos injetáveis é um dos laboratórios mais rentáveis do planeta. Realmente, por quê? A gente tem problema com peso, entre sobrepeso e obesidade em todos os seus graus, em aproximadamente 50% das pessoas. Então, veja só, é um público gigantesco para
tem indicação desse tipo de medicação, né? O anticoncepcional, ele dá uma engordada às vezes, não dá? Mas é por conta dele ser... Retenção de líquido, ele tá... Não, então vamos lá. Esse aqui é um mito que vale a pena a gente quebrar também. A pílula anticoncepcional, apesar de ser uma dose maior do que o da reposição, todos os estudos que nós temos até hoje, todos eles, não mostram uma variação de peso nem para mais nem para menos. Lembrando que tem derivados de progesterona que tem um impacto até positivo na questão do peso hoje. Mas assim, é um impacto sutil, tá? Até melhora o peso, mas de forma sutil. Agora, por que ficou esse mito da pílula anticoncepcional aumentar o peso? A pílula anticoncepcional ela foi desenvolvida lá no ano de 1962. O pesquisador americano, o Dr. Gregory Pincus, foi quem desenvolveu essa pílula. E o que acontecia? Como era algo novo, não se sabia o quanto que tinha que ser usado para dar o efeito. Então, fala assim, bom, tem que bloquear o ovário dessa mulher. Então, qual que é a ideia? Tá? A ideia da pílula é a mesma até hoje, sempre será assim. Você produz hormônios durante a ovulação, eu vou te dar um tanto aqui de hormônios parecidos com aquele que você produz, o seu corpo vai interpretar que você já tem hormônio sobrando, o que ele faz? Tira o estímulo para você produzir. E o que é tirar o estímulo? Não deixar você ovular. Então, a mulher que toma uma pílula, ela não ovula, ou seja, não produz hormônios. Por quê? Porque você já está tomando hormônio por outra via e é um hormônio que é dado numa dose moderada, pelo menos. Só que naquela época, Laila, o que acontecia? Essa primeira pílula que foi desenvolvida, ela tem uma dose equivalente a 5 ou 6 vezes da pílula atual. Nossa. Veja só, a pílula atual eu falei que já tem uma dose de 5 ou 6 vezes da reposição. Então aí você multiplica 25, 30 vezes. É como se você pegasse uma cartela inteira de um medicamento de reposição hormonal e tomasse todos eles no único dia. Então, o que aconteceu nessa época? Evidentemente, aumento do risco de trombose, aumento de peso, porque era uma dose muito alta. Só que com o passar do tempo, com esses primeiros estudos mostrando risco de trombose aumentado, o ganho de peso, foi sendo diminuída a dose. Até que chegou num ponto de equilíbrio. Eu falo, olha, se eu baixar daqui, já não funciona. Que ano era esse começo? 1962. Então, se até hoje é um tabu, imagina a reposição hormonal que foi agora. Pois é isso. Viu? Você para com essa desculpinha também, viu? Porque ele dá essa desculpa. Da reposição. Que ele tá inchado por causa da pílula anticoncepcional. Da pílula. Não vamos acreditar mais no C não, viu? Então, ele fala isso. Então, a pílula não assim, a pílula anticoncepcional que me deixa assim. E não é só uma outra desculpa. O implante anticoncepcional. Mas por que você toma? A pílula anticoncepcional, o implante anticoncepcional, o DIU, todos eles, nenhum desses métodos a gente tem comprovação que aumente ou até mesmo diminua peso. No geral, Laila, é indiferente, no geral, tá? É claro que ao longo do tempo, todos nós temos uma tendência de ganho de peso. E aí, é uma questão do próprio do ser humano, você nunca vai pensar, falar assim, comi 3 pães, chupei 2 sorvetes. Foi a pílula. Cervejinha. Mas só é a pílula, entendeu? Foi a pílula, não é a cerveja que eu tô tomando. Mas assim, ao longo do tempo a gente vai pegando o jeito, né? Então, aí a pessoa, pobre pílula que leva tudo a culpa, né? Então tem lá no meu questionário inicial, assim, ó. X-Bacon. De 0 a 10 a sua atividade física. A pessoa põe lá assim, 4. Se colocou 4 é 2, concorda? Tá? Assim, a alimentação, 3. Se colocou 3 é 1. Tá? Aí fala assim, doutor, a pílula tá me engordando. Fala assim, mas como que tá a atividade física? Ai, doutor, tá uma correria, porque minha vida é tão corrida. Não, eu sei, eu entendo, é corrida. E como que tá a alimentação? O que seria um 10? O 10? O 10 assim, ó, pega a Janete. A Janete é 10 beleza? Então, menos 4. A Janete é 10 na atividade física. Menos 8. Então, assim, daí você pega e fala, olha, alimentação, 4 e... o hábito de vida, estilo de vida de atividade física, 2. E como que tá? Tá corrido, doutor. Mas e aí, como que é a alimentação? Tem hora que a gente fica nervosa, come demais, mas fica nervosa sempre, todo dia. Todo dia. Mas o que você acha que tá te engordando? Não, a pílula. Não é a pílula. Assim, os estudos, eles são feitos assim, Laila. Eles comparam populações muito homogêneas, assim, em relação ao estilo de vida, à alimentação, e aí você vai fazer a comparação. Lá no final de 1 ano, 2 anos, 5 anos, qual que foi a diferença de peso nos grupos? No geral, quando você compara grupos semelhantes,
você não tem diferença no peso, no geral. É claro, existem casos e casos, tá? Então a gente tem o caso de exceção. Então tem a pessoa que vai tomar uma pílula e vai ter retenção de líquido. Tem outra que vai ter o contrário. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Mas assim, ó, no geral, não oferece um ganho de peso significativo. Entendi. Tá? Perfeito, doutor. Obrigada mais uma vez por participar com a gente. Tem muitas dúvidas, volte logo. Bom, muito obrigado. Sempre tem assunto pra gente debater, né? E quando fala de atividade física, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. As ouvintes que nos acompanham nesse momento, de repente pode falar assim: muito legal o que o doutor falou aí. Estilo de vida, reposição hormonal, mas eu já tenho 60 anos, eu nunca fiz nada na minha vida. A gente não escuta muito isso? Passei dos 50, já casei, os filhos estão criados. Tá, eu vou dar um dado que assim, ó, é estarrecedor. Prestem muita atenção no que eu vou dizer, ó. Tem um estudo norueguês que foi publicado há 2 anos atrás, aproximadamente. Os pesquisadores pegaram exatamente esse tipo de comentário. Tá bom, tem 60 anos, não faz atividade física? Então vamos comparar aqui. Pessoal, chega aí, ó. Então, um grupo foi orientado a fazer atividade física 30 minutos por dia. Vamos combinar que é fácil, não é não? 30 minutos por dia? Não vamos combinar nada por enquanto. Calma, vamos terminar a conversa, vai. Mas, ó, o brasileiro gasta, olha só, 4 horas por dia, em média, na frente da tela do celular. 4 horas. A gente está falando aqui de meia horinha, tá? Então falaram assim, ó, galera, vocês aqui vão fazer meia hora de atividade física por pelo menos 6 dias na semana. Ou seja, a gente traduziu aqui em 3 horas por semana. O outro grupo, os 2 grupos acima de 60 anos, o outro grupo falou assim, vive aí do jeito que tá vivendo, tá tudo certo. Então os pesquisadores acompanharam esses 2 grupos durante 12 anos. 12 anos, tá? Então um grupo fazendo 3 horas por semana, assim, ó, caminhada, nada assim muito intenso, tá? Um grupo fazendo essas 3 horas e o outro grupo... Então, eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Será que não é melhor a gente parar por aqui, não? Não quer saber. E aí, ouvintes, querem saber ou não, hein? A dúvida, hein? Melhor, escreva aí. Escreva aí no Instagram, no YouTube, vamos lá. Sabe qual foi a diferença? É uma vamos mortandade, né? Vamos fazer aqui um bolão, valendo... Eu ia falar uma caixa de bombom. Chegaram nesses 12 anos aí do lado de lá? Não, mas ó, eu ia falar valendo uma caixa de bombom, mas não, melhor não. Não, bom sim. Tá bom. Vamos lá, bolão aí. Quantos anos... Assim, eu já tô adiantando, tá? Quem fez atividade física, o grupo... De um lado não sobrou ninguém. Qual lado será? Viveu mais, tá? Esse grupo. E aí, quantos anos a mais viveu quem fez atividade física? Nossa, não faço ideia. Noruega, foi isso? Quem é a Noruega pra falar? Não faço ideia. Se você falasse que era da... Vamos lá, 1 ano? 2 anos? Mais. Qual que é o bolão? Mais? Vamos lá, vou falar a resposta. 7 anos. Gente, é muita coisa. Me sopraram errado ali atrás. Sopraram errado? Já dá pra fazer mais carnezão, hein? 7... Fazer exercício e mais carnezão. Não, mas assim, ó, 7... Nossa vida paga a conta. 7 anos é muita coisa. Meia horinha por dia é muita coisa. Então, assim, imagina só, quanto que... vamos pra pergunta contrária. O que você daria pra viver... sei lá, 1 mês a mais naquele momento que você tá lá no fim da vida, fala assim, nossa, se eu vivesse 1 mês a mais, eu ia viajar não sei pra onde, eu ia ficar com meu neto no colo, eu ia brincar com meu gato, eu ia fazer, enfim, todo mundo quando chega nesse momento, fica desesperado por um dia, uma semana, um mês. Não dá mais tempo, né? Eu tô falando aqui, ó, são 7 anos, é muita coisa. Então assim, a palavra de ordem, mais importante do que qualquer outra conduta médica, façam atividade física regular, isso prolonga muito tempo de vida. Perfeito. Nem que seja 30 minutos. O que era essa atividade física de 30 minutos? Caminhada, bicicleta. Crossfit. Assim, ó, detalhe. No Everest. Mas aqui, ó, tem um detalhe, viu? Ó, quando a gente fala de caminhada não é passeio, tá bom? Pega lá o cachorrinho, vai lá, encontra a vizinha. Não pode ir no carro, então. Ó, o que a gente vê muito? A pessoa vai lá assim, ó, pega o cachorrinho, vai lá, saiu na esquina, encontra uma vizinha, não sei o que lá, já deu sei lá o que, já era, não é? Mas assim, ó, a caminhada é assim, é algo que não precisa te deixar exausta, tampouco ficar de boa, é pra chegar assim, com algum grau de cansaço. 5 a 6 km por hora? Aproximadamente, de 5 a 6. O ideal 6, mas a gente sabe que por conta de idade, peso, pode haver alguma alimentação, mas pelo menos 5 e aí até uns 6 por hora, esse seria o ideal. Então assim, uns 3 km mais ou menos. Mais ou menos, andar uns 3,5 km por dia
é algo que já vai andar aí uns 30, 40 minutos. É algo que já vai fazer nada diferença. Fora do... Nada fora. Mas o ideal mesmo seria o quê? 1 hora? O ideal dos ideais, assim, quanto mais melhor, né? Mas se você fizer 5 horas por semana, o ganho é gigantesco, né? A gente falando assim, né? A gente citou o nome da nossa grande amiga Janete. Giroto, imagina só, se eu falei que fazer 30 minutos por dia aumenta em 7 anos de vida, a Janete vai viver 248, né? Por aí, né? Então, isso que eu ia falar. Aí, a partir dessa meia hora, acho que é o cálculo exato do... Porque a partir dali o ganho não é tanto, né? Isso, é isso aí. A gente estava falando aqui, evidentemente, brincando, né? Mas a partir de um tanto a mais, você tem ganhos menores, evidentemente. Mas assim, de 3, quando você atinge 3 horas por semana, é onde você tem o pico, assim, de exercício e benefício, tá? É claro, você faz 4 horas, você vai ter um pouquinho a mais. 5 horas, um pouquinho a mais. Sempre vai ter um pouco a mais. Mas o grande ganho é a partir de 3 horas. Então, a Janete, acho que ela cai no outro ponto, né? Que é os atletas de elite vivem menos, né? Vivem menos. A longevidade deles é menor. Verdade, doutor. Mas assim, é que a Janete acho que tem mais uns 2 meses. Ó, já vão se despedindo da Janete aí. Não tem um estudo daí que o alta performance, a longevidade deles é menor? Mas assim, o que a gente está comentando aqui é a pessoa que pratica academia de um jeito, vamos dizer assim, mais frequente do que outras. Por exemplo, Pelé, os atletas olímpicos, tal, foi feito porque é tão extremo o treinamento que atrapalha a longevidade. É que, na verdade, quando é atleta olímpico, a gente tem muita privação de muita coisa, né, Giroto? De alimentação, uma série de outras coisas, né? E o nível de estresse, né? E tem outras coisas que acabam... É uma sobrecarga emocional gigantesca, né? Então, acaba tendo outros fatores que contribuem para isso. Mas vou dizer assim, a pessoa não olímpica, não profissional, ela que faz muita atividade física, ela vai ter, evidentemente, um ganho muito grande na qualidade e quantidade de vida. Né? Porque não tem a pressão e o estresse, né? Que é o resultado do patrocinador. Imagina, o cara vai lá cobrar um pênalti na final do campeonato, né? Pelo amor de Deus. E imagina a pressão que é na cabeça dessa pessoa. Hein? Que delícia, hein? Você tá lá, hein? Você olhando pra todo mundo e falando assim, tá aqui, ó, Você infarta na hora. Eu ia desmaiar. Mas todo mundo aqui, ó. Se eu errar, todo mundo chora. Já era. Imagina, o Roberto Baggio, até hoje, né? Desde 94, todo mundo lembra dele como? Errando o pênalti contra o Brasil, né? Na final da Copa. É uma pressão gigantesca nesses atletas, né? Gigantesca mesmo. Então, tem muitas outras coisas que influenciam, né? Mas a atividade física por si, tirando essa questão do estresse, né? Do atleta profissional, é algo que é muito vantajoso. Deixa eu ver se o Baggio mandou mensagem aqui. Pô, deixou quieto aqui. A hora que tava esquecendo dele mesmo, doutor lembra, né? Obrigado, doutor, pela participação no Jornal da Pan. Obrigado, Giroto. Obrigado, Laila, Júlia. Obrigado. Todos vocês. A gente continua amanhã em 100,9 e no YouTube. Achei que a gente ia pro... Hoje?